Bolsonaro está numa tática de sobrevivência, né? Ele, nessas urnas de 2024, algumas praças, sobretudo a eleição de São Paulo, mostraram para o Bolsonaro que ele já não é tão necessário, né? Não é necessário nem para o seu eleitor. O eleitor que votou no Bolsonaro lá em 2022 transitou livremente aí nessa eleição de São Paulo. Um pedaço foi para o Ricardo Nunes, o outro pedaço foi para o Pablo Marçal no primeiro turno. Isso tudo à revelia das posições do Bolsonaro, que funcionou ali ou se comportou como um ioiô, né? Ora de um lado, ora do outro. E o Valdemar Costa Neto, ele fareja o futuro do Bolsonaro com a experiência de quem já passou pela cadeia no escândalo do Mensalão. Ele já era um homem muito pragmático, a prisão deixou o Valdemar ainda mais prático. E ele está identificando a necessidade de deflagrar uma articulação, ainda que em marcha lenta, para se tornar relevante em 2026. Por isso, ele reconhece tacitamente, sem declarar, ele reconhece a dificuldade de aprovar uma anistia para livrar as culpas do Bolsonaro e já está injetando a candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas nos seus planos. O Valdemar como que antevê a óbvia necessidade de aproximar o PL, arrastado pelo bolsonarismo para a extrema-direita, ele vê a necessidade de atrair o seu partido ou de encostar o seu partido no centro, porque é o centro que vai decidir. O centro decidiu a eleição em 2022 a favor do Lula, o centro decidirá a eleição nesse Brasil polarizado, seja qual for o representante da direita, seja qual for o representante da esquerda, ou Lula, ou alguém que ele indicar do outro lado, ou Tarcísio, ou alguém que se dispõe a representar esse bloco, seja quem for o candidato de cada uma das partes, o centro é que vai desempatar esse jogo. O país está praticamente dividido ao meio, né? E o Bolsonaro, ele está vendo que ele pode chegar a 2026 irrelevante, porque vai estar mais perto da cadeia do que do palanque. O momento mais sublime da carreira política do Bolsonaro foi aquele eh, foi aquele que ele pretendia executar no momento em que a maioria do eleitorado brasileiro o arrastou para fora do palco, em 2022. Depois do fracasso do plano de obter uma reeleição, aliás, imerecida, o segundo marco mais admirável da trajetória do Bolsonaro foi o expurgo das urnas de 2020. Né? Aliás, das urnas de 2026. Ele está sendo expurgado das urnas de 2026. E o terceiro instante mais memorável da carreira do Bolsonaro vai ser o encontro dele, da sua precariedade delituosa, com as sentenças que aguardam ali na fila do Supremo para acontecer. Então, ele está trafegando em direção à inexpressividade na próxima sucessão presidencial. O Valdemar simplesmente está enxergando esse processo e está contemplando as alternativas. O Bolsonaro, evidentemente, não está satisfeito com isso e manifesta os seus arroubos, as suas insatisfações nessas entrevistas pontuais que ele dá aqui e ali, mas, de fato, o Bolsonaro não é que ele seja irrelevante, não é que ele seja excluído do processo, que ele não tem essa capacidade de entrar ou sair do. Ele será retirado, ele está sendo retirado. Foi retirado quando foi sonegada a ele a reeleição, foi retirado agora quando, numa praça da importância de São Paulo, o eleitor dele fez o que bem quis, a sua revelia no processo eleitoral, e será expurgado de 2026, já está com a inelegibilidade, que ele acha que vai ser contornada por uma anistia improvável aos olhos de hoje, e vai ficar mais próximo ainda desse processo da sucessão presidencial quando as sentenças vierem à luz, as sentenças que, se o país for lógico, se o Brasil tiver amor próprio e respeito por si mesmo, ele vai ter esse encontro com as suas sentenças. Alguém que fez o que fez o Bolsonaro, alguém que tentou dar o golpe, não há de chegar a 2026 com a biografia limpinha. Já não está, estará bem mais suja quando chegarmos à sucessão, Natália. Como você